Boa noite, investidores. Hoje, sexta-feira, dia 20 de junho, estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje eu estou aqui com o Pedro Sequim para a gente trazer os principais acontecimentos dessa semana, que foi muito movimentada em termos de decisão por todo mundo, mas em termos de preço não trouxe muitas novidades para o mercado. E como já de tradição, vamos começar falando sobre a China. Saíram alguns dados importantes essa semana lá, sobretudo o dado de venda no varejo. Saiu essa semana também mostrando uma aceleração dessa parte da economia, o dado veio um pouquinho acima do que estava sendo esperado. Também saiu o dado de produção industrial, que veio em linha, mas um dado forte no valor nominal. E quando a gente fala de China, essa semana principal acontecimento lá foi a decisão por manutenção dos juros. A China tem um sistema um pouco diferente de juros, então a taxa de juros de 1 ano lá está situada em 3% e a taxa de juros de 5 anos está situada em 3,5%, sem alteração na decisão de política monetária deles essa semana, né? O mundo inteiro teve decisão de política monetária, então isso foi um fator muito relevante também nos Estados Unidos. Isso aqui, conta pra gente como é que foi essa decisão lá. Boa noite, João. Bom, lá nos Estados Unidos, como a gente vem acompanhando, lá ainda é uma economia que cresce, é uma economia pujante, porém ainda convive com uma inflação muito resiliente. A decisão foi pela manutenção dos juros, que lá é uma banda de 4,25, 4,5%, por essa característica de, apesar de ter um crescimento forte, mas que ainda sinaliza um crescimento marginal menor, cria-se uma expectativa de começar a cortar os juros. A gente vê muito o Trump sendo vocal quanto a isso, etc. Só que de uma forma técnica ainda é uma questão que precisa de uma parcimônia olhando para o lado da inflação. Então, apesar de termos na curva precificação de possibilidade de 2 cortes para o final do ano e alguns até mais robustos para o ano que vem, o que a gente vê são comunicados de mais dirigentes cada vez mais incorporando decisões mais complacentes à espera, aguardo de mais dados para elevar essa convicção para, eventualmente, ali na frente, falar de cortes. Agora, um ponto que é importante é falar do petróleo. A gente tem um ponto focal de guerra no Oriente Médio, a guerra até deu uma escalada essa semana, fez o petróleo subir. Uma certeza é que a volatilidade está presente. Ainda é muito precoce para a gente dizer a dimensão que isso pode dar, mas certamente, se tiver novos capítulos de intensificação nesse conflito, a gente pode estar vendo o Brent negociando em patamares mais elevados, e se isso se comportar de forma estrutural, aí de fato isso pode retroalimentar tanto a inflação americana como de todos os outros países, por ser um elemento muito primário na cadeia de suprimento do mundo inteiro. Então, acho que é um pouco isso. E, João, e como que nos outros ativos tiveram esse comportamento de preço com essa decisão de política monetária dos Estados Unidos? Bom, já que você mencionou o petróleo, ele de fato é o ativo que teve mais variação, mais volatilidade nessa semana. Ele subiu 3% só nessa semana, mas se a gente pega um escopo um pouco maior, desde quarta-feira da semana passada, essa alta já atinge 15%, refletindo todo esse cenário de mais incerteza em relação à commodity. Bom, em termos de bolsa nos Estados Unidos, foi uma semana mais calma, teve feriado ontem. Apesar disso, a curva de juros também teve um leve deslocamento com a decisão de política monetária, que já era amplamente esperada. Então, mais uma vez, o Banco Central ele fica em compasso de espera para começar o ciclo de cortes. Eu acho que um ponto que vale ressaltar também, Sequim, que cada vez mais nós estamos vendo mais dirigentes estando mais parcimonioso para o início do ciclo. Inicialmente, haviam 2 dirigentes votando que os juros não ia se alterar ao longo desse ano, agora a gente já tem 6 ou 7 dirigentes nesse campo, então é cada vez um compasso de espera para que essa inflação de fato chegue na meta do Banco Central, né? Apesar disso, o dólar teve uma leve valorização frente às outras moedas, o DXY foi uma semana de recuperação, subindo 0,5%, lembrando que ele já vinha corrigindo há bastante tempo, então um movimento um pouco mais técnico ali do dólar frente à cesta de moedas. E aqui no Brasil também tivemos decisão de política monetária e aqui sim tinha uma expectativa muito maior sobre a decisão do Banco Central, né? Já numa situação muito diferente da americana, né? Aqui a gente estava com juros a 14,75, acabamos tendo uma alta de 0,25, então chegamos aí a uma Selic de 15, tá? Havia 2 apostas, né? E muito bem distribuída ali na curva de probabilidade. Existia uma probabilidade de 60% de subir os juros e 40% pela manutenção. Vale lembrar que quando a gente teve a última alta, havia-se uma sinalização de 2 altas, né? Seria aquela de 0,25 mais essa 0,25, só que acontece que no meio do caminho a gente teve algumas verificações
mais benignas de inflação que alimentou esse outro campo de uma possível manutenção dos juros. Porém, hoje, né, a gente acaba vivendo ali uma experiência de mercado até um pouco mais negativa, talvez incorporando essa probabilidade que estava muito robusta para o dia. Como que isso se desdobrou nos outros ativos, João? Bom, o pessoal estava dividido em relação a essa decisão e isso foi incorporado nos preços hoje. A gente tem o índice da Bolsa Brasileira caindo um pouco mais de 1%. Na semana, opera na estabilidade, o início da semana abriu forte, mas foi uma semana de muita volatilidade, digerindo um pouco mais como que foi essa decisão. Acho que um ponto positivo que impactou diretamente a ponta mais longa da curva foi a sinalização do comprometimento do Banco Central para uma postura mais técnica, e isso trouxe um certo alívio ao passo de que a gente viu hoje a ponta mais longa da curva, que tem impacto direto do cenário fiscal, cedendo um pouco mais. A despeito disso, ainda assim é um movimento negativo de mercado, mas o mercado vem digerindo um pouco melhor como que foi essa decisão de política monetária. Small Caps fecham a semana caindo um pouco mais de 0,2%, e o único destaque positivo entre os índices brasileiros é o IFIX, que está encerrando a semana subindo um pouco mais de 0,7%, perto da região de 3.440 pontos. Tá? Para a semana que vem, vai ser uma semana movimentada também em termos de dados de atividade econômica. Então a gente começa logo na segunda-feira com dados de atividade ao redor do mundo, na Europa, Alemanha, Estados Unidos. Ao longo da semana, vamos acompanhar também verificações de inflação, tanto aqui no Brasil, do IPCA 15 na quinta-feira, e na sexta-feira, o dado de inflação que o Fed mais acompanha é o PCE, que vai ser muito importante para determinar as próximas decisões de política monetária do Banco Central norte-americano. Bom, com isso vamos ficando por aqui e vamos encerrando mais um fechamento semanal de mercado. Na semana que vem estaremos aqui para trazer novas atualizações. Obrigado a todos, boa noite.